Uma revelação impressionante diretamente do núcleo do poder do regime iraniano. Está mudando tudo o que se acreditava saber sobre o ataque que matou o líder supremo do Irã. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores iraniano, acaba de confirmar que os Estados Unidos não queriam eliminá-lo. O alvo era somente Ali Khamenei. No dia 28 de fevereiro, o céu sobre o complexo administrativo do bunker do líder supremo iraniano se encheu de um silêncio mortal antes das primeiras explosões. Aviões israelenses guiados por inteligência americana em tempo real lançaram 30 munições de precisão e mísseis balísticos Sparrow. O objetivo era cirúrgico e único. Uma única ala do prédio, a que abrigava o escritório de Khamenei, foi completamente destruída. As outras alas ficaram intactas. 40 altos oficiais morreram no local, incluindo o ministro da Defesa, Amir Nazirzadeh, e o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, Mohammad Bakpour. O líder supremo, Ali Khamenei, estava entre os mortos. O ministro Abbas Araghchi estava em uma das alas daqueles edifícios naquele dia. Tinha uma reunião marcada no complexo para discutir as negociações em andamento de Genebra. Quando o ataque aconteceu, a ala onde estava Araghchi permaneceu de pé. A do líder supremo, não. Foi a ruína. Quase 4 meses depois, durante uma entrevista à rede Al Mayadeen, ele decidiu falar abertamente. Com palavras e gestos calmos, Abbas descreveu que o prédio onde estavam foi atingido, mas a ala em que ele se encontrava permaneceu intacta, enquanto a outra ala do edifício foi completamente destruída. E ele não parou por aí. Araghchi deixou claro que o golpe foi projetado para decapitar a liderança iraniana, sem tocar em figuras secundárias como ele. Os Estados Unidos, segundo sua própria admissão, não queriam uma lista de alvos mais ampla. Queriam apenas o homem no topo. E entregaram o recado com uma precisão que poucos ataques na história moderna conseguiram igualar. Antes do ataque preciso, houve meses de tensão entre Washington, Tel Aviv e Teherã, que haviam transformado o Oriente Médio em um barril de pólvora. O presidente Donald Trump, em seu segundo mandato, havia deixado claro que não toleraria mais o avanço nuclear iraniano nem o apoio de Teherã aos grupos de procuração. A operação, batizada de Epic Fury, foi uma ação conjunta americano-israelense. Inteligência americana forneceu rastreamento sofisticado. Israel executou o ataque aéreo em plena luz do dia. Trump confirmou publicamente a participação americana dizendo: "Ele não conseguiu escapar dos nossos sistemas de inteligência e rastreamento altamente sofisticados. Trabalhando em estreita colaboração com Israel, não havia nada que ele e outros líderes mortos ao lado dele pudessem fazer." Mas o mais revelador veio logo em seguida. Trump afirmou que os iranianos receberam a mensagem mais clara que um adversário pode receber. "Podemos alcançar seu líder dentro do próprio escritório. Aqui está a saída." Ou seja, Trump havia deixado a mensagem de que uma porta aberta foi deixada para a desescalada. Os Estados Unidos não queriam invadir o Irã. Não queriam uma guerra prolongada. Queriam um golpe cirúrgico que forçasse uma mudança de comportamento para igualar as demandas americanas. Araghchi sobreviveu exatamente porque o ataque foi desenhado assim, preciso, limitado, quase cirúrgico. A tensão no complexo naquele dia deve ter sido indescritível. Araghchi descreveu a rotina como normal. Khamenei precisava estar presente no escritório conforme o fluxo habitual de seu trabalho. E de fato, dentro da liderança iraniana, ninguém esperava o que estava por vir. Os mísseis acertaram com tal exatidão que imagens de satélite posteriores mostraram danos confinados a metros quadrados específicos. Uma ala em ruínas, o resto do prédio ainda de pé. Era como se o ataque tivesse assinado o próprio nome. "Este é o alvo, nada mais que isso." Foi então quando a poeira abaixou e as lideranças restantes confirmaram a situação. O Irã reagiu com fúria. Lançou mísseis e mísseis contra Israel, matou um civil no Bahrein,
atacou o Kuwait, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Então fechou o Estreito de Hormuz, a principal artéria do petróleo mundial. A crise energética global que se seguiu elevou os preços do barril a níveis nunca antes vistos. Navios ficaram parados, economias tremeram. E tudo isso aconteceu depois que os Estados Unidos, segundo a própria narrativa iraniana neste momento, haviam oferecido uma saída. A sucessão foi imediata e simbólica. Mojtaba Khamenei, filho do líder supremo morto, assumiu o cargo de seu pai. Aragash referiu-se a ele, em tom quase monárquico, como o jovem Khamenei, no lugar do Khamenei idoso. Um sinal de que a República Islâmica, fundada para rejeitar dinastias, agora flertava abertamente com a ideia de sucessão familiar. O novo líder é descrito por analistas como o pai turbinado, ainda mais linha dura, ainda mais comprometido com o confronto, mas também envolvido em conversas reservadas com os americanos. Essa admissão de Aragash em entrevista exclusiva e feita 4 meses depois não foi um lapso, foi calculada, ao revelar que sobreviveu porque o ataque foi limitado ao escritório de Khamenei, e o Irã então está admitindo indiretamente a total superioridade técnica e a intenção cirúrgica dos Estados Unidos e de Israel. Então, é claro, não foi um bombardeio indiscriminado, foi uma decapitação precisa. A Operação Epic Fury entra para a história como um dos exemplos mais claros de guerra de precisão do século XXI. 30 munições guiadas, mísseis balísticos lançados do ar, rastreamento em tempo real, nenhuma invasão terrestre, nenhum custo de ocupação, apenas o alvo certo no momento certo. Os iranianos sabiam que o complexo era monitorado, sabiam que a tecnologia americana podia distinguir uma ala da outra. Mesmo assim, o ataque aconteceu, e Aragash, ao contar sua própria sobrevivência, confirmou que o plano era exatamente esse. Logo que o ataque aconteceu e a morte foi confirmada, as lideranças ficaram perdidas e com medo, mas seguiram o plano da alta cúpula de Khamenei e atacaram os seus rivais. O que isso significa para o futuro do Oriente Médio? Primeiro, que a doutrina Trump de máxima pressão com mínima ocupação foi posta em prática com sucesso cirúrgico. Segundo, que o Irã, apesar da retórica inflamada, reconhece, mesmo que a contragosto, os limites da própria vulnerabilidade. Terceiro, que a escalada que se seguiu foi uma escolha consciente de Teherã, não uma reação inevitável. O caminho da desescalada estava sobre a mesa, e eles optaram pelo confronto. Hoje, com Mojtaba Khamenei no poder, o Irã caminha para um modelo de liderança mais centralizado e hereditário. O Estreito de Hormuz ainda é um ponto de tensão e pode durar por tempo indeterminado. Se você quer entender como esses eventos moldam o horizonte do poder mundial, continue nos acompanhando. Deixe seus comentários. Você acha que o Irã poderia ter aceitado a saída oferecida por Trump? Acha que essa precisão do ataque moldou as regras do jogo no Oriente Médio? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações se esta análise trouxe mais clareza sobre o conflito. E não deixe de nos apoiar doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.